Como memorizar matemática? O que você precisa para conseguir memorizar os assuntos de matemática? É exatamente sobre isso que eu vou estar falando para você nesse vídeo. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e antes de falar sobre como memorizar matemática, eu gostaria de ajudar você a alcançar a aprovação na faculdade. Sabia que as pessoas que conseguem uma média melhor em matemática tendem a ficar muito mais perto da aprovação? E para isso você não precisa de muito, basta você entender a prova de matemática, entender quando você precisa fazer uma conta e quando não precisa fazer uma conta. Por isso eu lancei um e-book ensinando tudo isso para você e muito mais em um único e-book que está com preço super acessível. Então, se você está interessado em ficar mais perto da aprovação, acesse o link na descrição e adquira já o seu e-book, com certeza vai te ajudar muito. Então, pessoal, aqui no YouTube e tanto dando aula, eu ouço muitos comentários e vejo muitos comentários das pessoas falando: ah, eu aprendo matemática, mas quando eu vou fazer o exercício eu não consigo. Na hora da aula, quando eu vejo o assunto, eu consigo entender, mas depois eu não consigo colocar em prática. Eu só consigo entender quando o professor está explicando, depois que eu tento eu não consigo. Gente, basicamente isso não é um problema em você, não é um problema que só você passa por isso. Muitas pessoas passam por isso e esse problema basicamente é um problema de memorização, de você conseguir memorizar o assunto que você está estudando. Basicamente, pensa o seguinte, vamos fazer a seguinte analogia. Pensa o seguinte, vocês acreditam que um fisiculturista, ele simplesmente chega do nada, faz um treino e ele fica forte? Ele fica forte com apenas um treino? É óbvio que não. Para ele conseguir ficar forte, o que ele precisa? Ele precisa de um treino, ele precisa se regrar, ele precisa treinar frequentemente durante vários e vários meses ou até mesmo vários e vários anos para conseguir chegar naquele desempenho, naquele patamar. E para isso ele precisa se regrar, ele precisa ter uma alimentação boa e ele precisa treinar muito. Então a grande sacada daqui está na palavra treinar. Ele precisa treinar muito e é assim em muitas e muitas outras áreas, inclusive na matemática. Na matemática você vai ter que fazer a mesma coisa. Você aprendeu um assunto, você está, por exemplo, vamos supor que você está estudando análise combinatória. Você estudou análise combinatória e você conseguiu entender. Vamos supor que você está aprendendo arranjos. Você conseguiu entender o arranjo. Só que daí o que acontece? Se você entendeu durante a aula, você praticou com alguns exercícios, você conseguiu fazer os exercícios. Pensa o seguinte, imagina se passar um mês e você ter que fazer isso de novo, ter que fazer um exercício de arranjo. Você acha que você vai conseguir? Você acha que você não vai conseguir? A maior probabilidade é que de você não consiga. Por quê? Porque se você estudou uma vez e nunca mais praticou, bem provável que aquele conhecimento ele não tenha ficado consolidado na sua mente e você não tenha mais tanto domínio sobre aquele assunto que você entendeu inicialmente. Então você simplesmente estudar um assunto e entender naquele momento e depois não praticar mais, depois não treinar, não exercitar mais, vai fazer com que você esqueça o que você aprendeu e assim basicamente não vai ter adiantado de nada. Então basicamente o que você tem que fazer para memorizar é continuar e continuar treinando. E eu estou falando assim de treinamentos totalmente simples. Vamos supor o seguinte, hoje você estudou sobre arranjo, você aprendeu o arranjo aí da análise combinatória. O que você vai fazer? Se você aprendeu de manhã, de noite você vai dar uma revisada aí de uns 10, 15 minutos para refrescar a sua memória sobre o arranjo. Ou se você não conseguir fazer no mesmo dia essa revisão, você pode fazer essa revisão no dia seguinte. Você pega lá 20 minutos e dá uma boa revisada naquele assunto. Então, beleza, você estudou no dia, no outro dia você deu uma revisada de uns 20 minutos sobre aquele determinado assunto. Passou um dia, passou 2 dias, o que você vai fazer? Você vai revisar novamente. Basicamente, a gente utiliza o método da curva de esquecimento. Se você pega e faz revisões periódicas, o que vai acontecer? O seu cérebro vai mantendo a curva de conhecimento lá em cima e não vai cair no esquecimento. Eu estou mostrando essa curva aí para você dar uma olhada. Então, basicamente, o que você faz? Faz uma revisão no mesmo dia depois, ou se no caso, se você não conseguir fazer a revisão no mesmo dia, faz uma revisão um dia depois. Depois disso, faz uma revisão 3, 4 dias depois. Depois, faz uma revisão com uma semana
Depois, faz uma revisão com 2 semanas e assim vai indo. Assim, você vai habituar o seu conhecimento, você não vai esquecer desse assunto e você vai estar sempre treinando. Assim, você vai aumentando o seu conhecimento e a possibilidade de você saber e entender de fato esse assunto para a hora da prova, para a hora de você aplicar os conhecimentos, são muito maiores. E basicamente uma coisa que muitas pessoas se preocupam é o seguinte: você tem que fazer isso para todos os assuntos você vai ter que fazer isso, porque se você tiver que fazer para todos os assuntos, obviamente você não vai ter tempo hábil, porque, por exemplo, no Enem tem vários e vários assuntos de matemática e se você tiver que fazer isso para todos os assuntos de matemática, não vai ter tempo hábil. Basicamente assim, você não precisa fazer isso para todos os assuntos, eu aconselho fazer para aqueles assuntos que você tem mais dificuldade. Vamos supor, você tem dificuldade com funções, então faz com funções. Você tem dificuldade com análise combinatória, então faz com análise combinatória. Então você faz com aqueles assuntos, daquelas matérias que você tem mais dificuldade. Daí no caso, como você vai estar fazendo em determinados períodos, eles vão se intercalando. Então, por exemplo, um você vai estar fazendo na segunda-feira, outro você vai estar fazendo na terça, outro você vai estar fazendo na quarta. Então eles não vão cair no mesmo dia. Você vai estar espaçando eles em determinados períodos de revisão e com esses espaçamentos eles não vão cair no mesmo dia. Dessa forma você vai conseguir organizar seu tempo, vai conseguir organizar seus estudos para conseguir aprender isso e assim conseguir estar revisando e treinando sempre esses assuntos. Então seria basicamente isso. A melhor forma de você estudar um assunto e conseguir memorizar ele para não esquecer mais é você treinar ele e ficar revisando. Com essas revisões você deixa a sua curva de conhecimento lá em cima e não cai no esquecimento. Então seria basicamente isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou claro, deixa aqui embaixo nos comentários, que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.